Olá, muito boa tarde, Manaus, 17 horas e 1 minuto. É um prazer estar com você e mais um Virando o Jogo, aqui que é a maior plataforma de notícias, site Amazonas Atual, que notícia de verdade, são mais de 1.200.000 telespectadores mensal que estão aqui na nossa plataforma, vendo a melhor notícia e tendo acesso ao melhor conteúdo. E nós estamos aqui no Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum, em mais um episódio 89, chegamos aqui e hoje com um tema super interessante, economia circular na reciclagem de pneus. Imagine só, reciclagem de pneus. E eu vou falar de uma empresa que eu alguns dias atrás não conheci, estou apaixonado pela história e, sobretudo, pela CEO que vai estar aqui conosco, a gente vai conversar, daqui a pouco eu vou apresentá-la. Gente, nessa tarde, primeiro eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento especial, interagir com você, você que está do outro lado, e dizer para você que o Virando o Jogo traz sempre uma história diferente, e hoje tem uma história muito legal, muito marcante e assim, muito enriquecedora e inspiradora. Mas, voltando ao nosso tema, uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e o Centro de Pesquisa em Economia Circular da Universidade de São Paulo, aponta que 85% das indústrias no Brasil desenvolvem pelo menos uma prática de economia circular, sistema em que o modo de produção é redesenhado para permitir um fluxo circular dos recursos, minimizar os resíduos e contribuir para o desenvolvimento sustentável. O estudo ouviu 253 indústrias de transformação e construção entre 17 de maio e 30 de julho de 2024. Das entrevistadas, 50% em programas de sustentabilidade e ou práticas que melhoram sua efetividade com ganhos ambientais. Pouco menos da metade, entre 40% e 42%, desenvolve produtos que podem ser recuperados, que minimizem o consumo, a perda de materiais e a energia em seu ciclo de vida ou com o aumento da durabilidade. Substituem material virgem por reciclado e fazem reuso de efluentes tratados na produção. 31% fazem reciclagem e 26% praticam a logística reversa. Para além das alternativas de economia circular adotadas, o levantamento mostrou que 68% dos empresários afirmam que as medidas contribuem para a redução de gases de efeito estufa e, consequentemente, para o combate às mudanças climáticas, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, CEG. Iniciativa do Observatório do Clima, o setor de resíduos, foi responsável por 4% ou 91,3 milhões de toneladas das emissões de CO2 no Brasil em 2022. E para falar deste tema e, sobretudo, da reciclagem de pneus, sobre gestão e de alguns projetos que a gente começou a conversar aqui, eu tenho o prazer de conversar agora com Sueli Cossol, CEO da Amera. Tudo bem, Sueli? Como está? Olá, boa tarde, Marcelo. Prazer em te receber aqui. Lhe conheci na Feira da Amase, me encantei pela história, estava ali pensando ontem, né, depois de passar a feira, falei, gente, eu preciso assim, mês da mulher, né, estamos aí na última semana do mês da mulher, eu preciso trazer uma mulher que efetivamente possa falar de projetos interessantes, e aí tivemos o prazer de tê-la aqui, espero que seja um bom bate-papo, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente ter a oportunidade de falar um pouco sobre a Amera, sobre um pouco da gestão feminina no mercado de trabalho, ainda mais na indústria, que é um mercado tão masculinizado. Legal, vamos conversar. A Sueli Cossol, ela é formada em logística pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, atuou 19 anos na logística internacional, tem MBA em gestão e liderança pela Conquer, atua em Manaus desde 2017, quando assumiu um cargo de diretoria de uma indústria no setor de plástico, onde atuou até 2022. Em 2022, ela deu 2 telefonemas para 2 empresas. Isso aqui não estava no script, mas ela me contou agora há pouco, para que ela pudesse atuar em uma dessas 2. E optou por Manaus. Hoje ela é CEO da Amera desde 2022 e nós vamos conversar um pouquinho. Sueli, antes da gente iniciar, eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que é ela que vai nortear o nosso bate-papo. Já te ofereci a melhor água do Amazonas, que é a água Toia, aquela água que efetivamente mata a sede, que você encontra aí nos bares perto da sua casa, no supermercado, padaria. Então a gente já tomou uma aguinha que efetivamente mata a sede devido ao grau de pH. E agora eu converso aqui com a CEO da Amera. Sueli, como surgiu a vontade de fundar a Amera e o que significa esse nome, que eu fiquei tão curioso, pesquisei daqui, pesquisei de lá e não encontrei. Você falou que não tem um significado a si próprio, mas tem um propósito muito grande. Sim, eu falo que a Amera, ela nasce através de nós identificarmos uma oportunidade de negócio numa problemática, que é o descarte incorreto dos pneus inservíveis aqui em Manaus. E aí a gente falou, bom,
vamos entrar nesse jogo, mas a ideia era nós sermos uma empresa diferenciada. Perfeito. Não uma empresa que fizesse apenas recauchutagem ou que fizesse apenas uma trituração. Nós queríamos fazer um novo produto, uma economia circular e uma logística reversa 100%. Então, o que que nós fazemos? Nós retiramos os pneus inservíveis no meio ambiente, eles passam por um processo de trituração. Perfeito. E a partir disso nós transformamos em novos produtos, que são pisos para academia, anilhas, halteres. Muito legal. Agora, como que é esse processo de chegada dessa matéria-prima, né? Desse pneu que muitas vezes ele está... A gente passa por borracharias, né? Assim, tem muito, me corrija se eu estiver errado, mas a gente vê lá um monte de pneu, tem coisas que daqui a pouco tem lugares ali no distrito que tem um monte de pneu jogado lá de qualquer jeito. Como que isso chega para vocês? Como que é esse processo de busca ou de aceitação ou de recolhimento dessa matéria-prima até então, que é o pneu bruto? Hoje nós temos parceria com todas as grandes empresas geradoras dos pneus. Todas as grandes, elas fazem conosco o descarte, assim como a prefeitura, assim como alguns órgãos do governo. E o que que nós fazemos? Nós recebemos e damos a certificação de destinação correta para essas empresas. Que quando elas vão ter qualquer tipo de certificação num programa de ISO, isso é super interessante, né? Isso faz parte, Sim. é um dos requisitos, né? Sim, inclusive as empresas que são as geradoras dos pneus, elas são obrigadas, né? O IBAMA cobra isso. Tá, e você estava me contando aqui nos bastidores que você emprega cerca de 100 pessoas, né? 100 famílias fazem parte desse contexto. E aí você me falou algumas curiosidades. Como que chega para você essa mão de obra e qual o tipo de empregabilidade que você gera, que eu quero que a gente entre naquele ponto que é um ponto assim bastante interessante e ao mesmo tempo acho que traz uma conscientização para a sociedade. Sim, eu sempre falo que é extremamente importante nós termos a preocupação com o meio ambiente, mas a gente também precisa entender a necessidade e urgência de nós termos a preocupação com o ser humano. Ok. Porque eu sempre digo que não tem como você achar que uma pessoa que passa fome, ela vai ter a preocupação de não contaminar o meio ambiente, porque ela não tem nem o que comer. Então, a partir disso, a gente também tem um impacto social e ambiental. Perfeito. Hoje nós empregamos a mão de obra carcerária, que é algo inegociável para a gente, porque eu sempre digo que não tem nada que dignifique mais o homem do que ele dar o sustento para sua própria família. Então, hoje nós temos essa parceria com a Secretaria de Segurança Penitenciária aqui de Manaus, isso desde quando a Mera foi fundada, isso quando começamos já a nossa operação, desde o início de 23. Isso já é muito consolidado e isso nos enche de alegria. E eu sempre digo, olha, nós trituramos 3.000 pneus por dia. Nossa! 3.000 não tem pneus. essa dimensão. 3.000 pneus, ou seja, seriam 3 pneus que estariam causando contaminação do meio ambiente, causando proliferação de doença. Ok. Então, o impacto ambiental disso é incalculável. E também tem aquela questão, né, da falta de informação, ou não sei qual o melhor termo, das pessoas que eles descartam de qualquer maneira, como por exemplo nos igarapés, né? Então, quando você faz esse trabalho de recolhimento, você está tendo um efeito de causar bem-estar e, ao mesmo tempo, uma proatividade pela sociedade que é muito grande. Sim. No ano de 2023, 24, na verdade, 23, foi a maior seca do Amazonas em 20 anos, né? E naquela seca, existe um programa aqui em Manaus, que é o programa do Remada Ambiental, que é um programa onde a gente... faz essa movimentação de retirar lixo do rio. Uhum. E com a seca, aí que ficou o quão evidente é o descarte incorreto nos rios e igarapés da cidade. E em 2024, o cenário foi o mesmo. Perfeito. Se você fosse ali na Manaus Moderna... Não, é horrível. Eu cheguei aí para ver exatamente isso, curiosidade em ver. E eu cheguei até ir ali no porto mesmo, na Ceasa, de descer e ir a pé, olhando a quantidade de pneus descartados de forma incorreta, é uma coisa absurda. É por isso que eu digo assim, sabe,
isso daqui, para mim, é muito importante. Entendi. Esse trabalho de sementinha. Porque eu acredito que a gente só consiga essa mudança de cenário a partir da informação. Perfeito. E, principalmente, a grande dificuldade da sociedade hoje, eu acho que nós queremos fazer grandes movimentos, mas a partir do momento em que você consegue ter essa conscientização de quem está ao seu redor, por exemplo, se você consegue fazer o seu filho entender que não pode jogar lixo na rua, que não pode descartar, porque o resíduo, enquanto é só o resíduo, ele é um resíduo. Se você contaminou ele com outro resíduo, ele vira lixo. Perfeito. Então, enquanto é resíduo, a gente consegue tratar e reciclar. Ok. Então, se você consegue fazer as pessoas terem esse movimento, você imagina. Você conscientiza uma criança que leva isso para a escola, que conscientiza os colegas da sala de aula. Então, isso vai se potencializando. Perfeito. E, no final, a gente tem um grande resultado. Eu sempre falo que a única maneira de mudar... As pessoas falam que é um pouco de utopia. Eu não conheço outra maneira de mudar qualquer coisa que não seja através do conhecimento, né? Sim. Eu penso que o conhecimento ele te leva para outro patamar, seja social, cultural, como você queira chamar. Mas o conhecimento, eu sempre aprendi em casa que estuda, né? Você tem que estudar, né? Se você estudando, você vai se dar bem, né? Às vezes a gente não entende bem esse contexto de se dar bem, que as pessoas a gente levam para um lado pejorativo, mas eu acho que o conhecimento ele consegue te levar para outra percepção de mundo, né, que você consegue enxergar as coisas além. Então eu penso que esse trabalho de formiguinha mesmo, e a gente, desde quando a gente estava comentando com você que esse podcast ele surgiu do nada, né? Surgiu assim numa experiência que o Valmir Lima, que é o proprietário do Amazonas Atual, fez um convite, a gente acabou conversando e vamos fazer com o objetivo da gente trazer sempre alguma coisa relevante, sem nenhum tipo de cunho político, econômico, nada disso. A ideia é a gente trazer informação de qualidade e levar, e esse tipo de informação, né? Como eu falei, quando eu a conheci na feira, eu falei, poxa, que negócio interessante. Daí eu comecei a pesquisar, né? Fui ver esse negócio da Amera. Fiquei assim, meio grilado, falei, não consigo entender porque esse nome, né? Mas assim, mas essa história é legal, eu quero conhecer melhor a Sueli. E quando você começa a falar isso, realmente é que faz a diferença. E aí eu quero te perguntar o seguinte, como que é o processo, que eu estava vendo no site de vocês, que vocês fazem um processo ali de separar o arame da borracha, propriamente dito. Como que é feito isso? Nós tiramos 4 granulometrias da borracha. Nós tiramos raspa grossa, raspa média, raspa fina e o pó. A primeira e segunda granulometria nós utilizamos para fazer o piso. Okay. A terceira granulometria é para anilhas e halteres. E a quarta granulometria, ela é utilizada para o pó do asfalto. Um asfalto feito com pó da borracha, ele tem uma durabilidade 5 vezes maior que o convencional. Mas, por exemplo, sobre você fala com a questão dos equipamentos de halteres e do asfalto, isso não está no site de vocês, tá? Sim. Tá? Sim. Porque eu só vi lá só aqueles objetos, tá? Ou então não. Sim. Tá? Legal, muito interessante isso. E aí, deixa eu te perguntar também que você estava falando, assim, primeiro que gerassem empregos, né? E olhar para essa sociedade carcerária, acho que é uma coisa muito relevante. E aí eu quero trazer isso para um outro contexto, né? Que eu achei super interessante na sua fala aqui nos bastidores, que vocês estimulam e incentivam alguns atletas regionais. Como que é esse processo de estímulo, incentivo, patrocínio? Como que era chamar? Como que a Amera atua nesse sentido? E como que vocês escolhem esses atletas? A gente, na verdade, eu fui há um tempo atrás, me conheceram em algum podcast, em alguma entrevista, enfim. E aí eu fui procurada por um instrutor de um projeto e eu fiquei apaixonada pela história dos alunos, pela história dele, pela abdicação dele. Porque eu sempre falo que todo mundo que toca um projeto, ele tem que amar o projeto. Né? E, inclusive, ele treina vários atletas, inclusive atleta olímpico. Assim, eu sempre falo, Manaus tem tantas preciosidades, tem o Davi, que ele já é tricampeão de peso. E o Davi, ele é um atleta fantástico e que eu não tenho dúvida que ele ainda vai dar muita alegria
para Manaus e para nós brasileiros. Perfeito. Eu sempre acho que a gente precisa ter esse olhar, porque você imagina, seriam crianças que estariam vulneráveis, Fazendo qualquer num outra ambiente coisa. vulnerável, fazendo qualquer outra coisa, e aí você está incentivando o esporte. O esporte, ele muda a vida das pessoas. Perfeito. E isso, para mim, é muito importante, porque eu vim também de um ambiente de risco, de um ambiente vulnerável, e que o esporte, ele me manteve onde eu consegui chegar hoje. Bacana. E eu trago muito isso para a Mera, sabe? Essa questão social, a minha primeira graduação foi serviço social. Você estava comentando. Então, como eu te falei, eu só acredito em a gente conseguir preservar o ambiente a partir do momento em que você tem empatia com o ser humano, porque as coisas, elas caminham juntas. E eu achei interessante essa as suas falas, né, ao longo desse bate-papo, primeiro aqui nos bastidores e agora aqui ao vivo com o nosso internauta, com o nosso telespectador, é exatamente isso. Que às vezes eu acho que tem umas coisas que são meio fantasiosas, sabe? Preservar o meio ambiente, preservar. E eu acho que tem muita falácia e pouca ação, né, em alguns lugares. E quando você fala isso, não, eu só consigo entender que eu tenho que trazer o ser humano para dentro do contexto e aí eu consigo preservar. Eu acho que isso é super importante, porque senão fica uma coisa assim com muito paternalismo. Quando você inverte e coloca dessa maneira, eu penso que assim, nossa, é isso. Acho que isso que dá uma vivacidade para que haja a questão da sustentabilidade e, sobretudo, o despertar dessa economia circular. É assim, é algo muito notório, você já deve ter observado isso, que hoje todas as empresas, elas querem se dizer ESG. E, na verdade, porque virou modinha, sabe? É um termo hypado. Mas, para mim, não faz sentido eu pregar algo que eu não estou fazendo de fato, sabe? Então, assim, para mim, tudo isso está dentro do ESG. Perfeito. Tudo isso está dentro do contexto do ESG. E eu falo que eu já nasci uma empresa ESG. Então, se você tem dificuldade em saber o que eu faço ou como eu faço, é só você ir lá na Mera, porque você vai ver que o que entra pneu sai como um novo produto. E isso, num todo, é ESG. Juntamente com isso, eu tenho todas essas ações. As boas práticas. Que, para mim, é extremamente importante salutar, e é como você falou, é a única forma de nós conseguirmos virar esse jogo. Perfeito, eu acho super interessante essa fala, isso me deixa assim, muito confortável de ter convidado para a gente poder falar de um tema tão importante e de uma maneira assim tão mais leve e sutil, sabe? No sentido de, poxa, gera emprego, gera a questão da sustentabilidade, gera economia circular, mas de maneira controlada, né? De modo que a gente consiga entender todos os entes, todos os stakeholders dessa cadeia. E é isso, Eli, deixa eu te perguntar aqui, essa aplicabilidade da reciclagem em pneus, eu achei super interessante, né? E você falou que tem 2 fábricas no mesmo ambiente. Como que é isso? É bem complexo, porque Conta pra gente. Uma linha alimenta a outra linha, né? Gente, só antes da Sueli falar, eu já me convidei para ir conhecer a fábrica, tá? Eu fiquei assim tão entusiasmado que eu já me convidei, quero ir lá ver como é que é esse processo, quero entender esse negócio. Que primeiro eu falei para ela, poxa, ela falou assim, poxa, a gente existe desde 2022 e tal. Daí eu fui pesquisar no site, a gente fez pesquisa, falei, poxa, eu não conhecia. E empregar 100 pessoas, são 100 famílias dentro desse contexto. E fazendo esse papel, além de gerar economia, gerando emprego, sustentabilidade, né, todas as boas práticas de ESG, né, trazendo para o contexto social, mas ao mesmo tempo gerando negócio. Então, me conta. É um desafio e, principalmente, nós somos a primeira indústria no Brasil a fazermos esse processo de forma linear. Ninguém faz o que a gente faz. Alguns fazem a trituração, outros fazem piso, mas fazer o que nós fazemos, não. Então, desbravar, isso para a gente foi desbravar todo o processo produtivo, é você desbravar todo o maquinário. Para quem está dentro da indústria, sabe
a gente precisa de produção. Ok. E principalmente porque se eu tenho uma linha que alimenta a segunda, se eu tenho um gap de produção no primeiro, o meu segundo setor fica Ok. parado. Então, automaticamente, eu não Você não tem consigo o ter um produto ponto final. de equilíbrio, que se eu não tenho produto final, eu não tenho ponto de equilíbrio. Então, é muito desafiador. É bem desafiador. Perfeito. Gente, eu estou aqui conversando, esse papo super interessante. A gente está falando aqui sobre economia reversa de pneus, a gente está falando assim dessa reciclagem de ponta a ponta e o produto final com a CEO da Amera, a Sueli Cossual. E eu quero te chamar a atenção que é um papo assim, que a gente está falando sobre sustentabilidade, ao mesmo tempo a gente está falando de economia e de negócio. Eu vou convidar a Sueli agora para ela tomar a melhor água do Amazonas, que você já conhece, né, gente, que é a água Toia. E enquanto isso eu vou falar com você aqui sobre a ED Brindes. A ED Brindes, que é o nosso parceiro oficial aqui. Se você pensa em brinde, se você pensa em fazer algo para o seu colaborador, se você pensa em fazer algo aí para o seu parceiro comercial, você não pode deixar de falar com a ED Brindes. ED Brindes, você acessa lá o site www.edbrindes.com.br, está aparecendo na tela para você alguns dos itens da ED Brindes, ou então você manda um e-mail para vendas@edbrindes.com.br e você vai ter acesso a mais de 4.000 itens, inclusive alguns itens sustentáveis, que isso é super interessante, para que você possa presentear o seu parceiro comercial, para que você possa presentear, inclusive, o seu colaborador, né? Então, tem aquelas datas importantes, né? E nós estamos aí, por exemplo, agora finalizando já o mês de março, que é o mês da mulher. Logo em seguida, nós temos a CIPAT em algumas empresas e outras datas. Daqui a pouco nós temos lá o Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, você pensa em um brinde legal para o seu colaborador, para o seu parceiro comercial, ED Brindes para você. E eu vou voltar aqui com a CEO da Amera, que emprega 100 pessoas, que faz a reciclagem de pneus, que faz que nós chamamos de economia circular, que é um conceito que vem sendo explorado fortemente agora no mercado. Nós ouvimos falar muito isso ano passado em Nova York, algumas empresas começaram a aderir a esse negócio, e a gente pensava que era uma coisa muito distante, e tem gente aqui em Manaus fazendo isso desde 2022. Então, assim, a gente precisa valorizar a prata da casa, que a gente tem aqui ao nosso alcance. E aí eu quero te perguntar, qual que é o maior desafio, Sueli, nesse processo, né, de você fazer a reciclagem e passar para essa transição no que nós chamamos aí de economia circular? Assim, os desafios, eles são muito, porque, como eu te falei... Enumera para a gente. Hoje, por exemplo, nós não temos nenhum suporte da prefeitura, nós não temos nenhum suporte do governo. A nossa maior dificuldade hoje é conseguir escoar nosso material, porque 60% da minha matéria-prima vai para a região sudeste. Então, eu tenho custo com frete de trazer esse material, a matéria-prima de lá para cá, e depois eu tenho que retornar isso. Cada piso nosso, ele pesa 14 quilos. Nossa! Um pallet, ele vai com 100 pisos. Então, eu estou falando que cada pallet são 1.400 quilos. Então, você imagina o custo de frete disso. Então, nós temos essas questões que, para a gente, são um gargalo. A gente está trabalhando nisso, vendo o que a gente consegue desmistificar. Mas, hoje é a nossa maior dor. Se você é empresário, empreendedor aí do segmento de transporte e logística, olha a possibilidade de fazer uma parceria, mas uma parceria de verdade, ganha-ganha, onde você consiga, né, trazer um pouco aí todo o seu conhecimento, da sua expertise, né? Quem sabe se juntar à Mera e conseguir entregar esse produto, né, num custo bem mais em conta, no Sudeste. Consequentemente, você também vai estar fazendo um papel social e fazendo parte dessa economia circular e gerando oportunidade, emprego. Com certeza, se hoje tem 100 pessoas, se a gente consegue escoar isso de maneira com custo menor, a gente consegue aumentar a capacidade produtiva e, consequentemente, gerar mais emprego aqui no Amazonas, que é onde nós estamos. E a gente começa a efetivamente deixar a floresta de pé, que é o mais importante. Sueli, isso posto, eu quero te perguntar o seguinte, hoje você me falou um pouquinho da tua história, eu quero voltar, dar alguns passinhos atrás e entender um pouquinho da tua história. Você está no Amazonas, tem um filho de 14 anos, ou à época tinha 14 anos. Não, ele tem 14 tem 14 anos. Como que é o nome dele? Gabriel. Gabriel, deve estar assistindo a super mãe aí, orgulhoso da mamãe, né? E com certeza, por causa que ela faz um papel brilhante aí à frente da Mera.
Me fala um pouquinho da tua história. Você me falou que você perdeu o teu pai ou a tua mãe muito cedo e logo em seguida a tua mãe. E aí, como que foi para você conseguir se tornar a CEO de uma empresa que tem um propósito muito grande? Eu falo que você até falou sobre isso, a importância de estudar, né? Eu vim de um bairro eu vim de uma família simples, mas eu sempre soube que eu precisava estudar. Então, eu coloquei isso como objetivo na minha vida e os desafios foram muitos. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe faleceu quando eu tinha 16, eu fiquei com 6 irmãos e... São 7 no total. Nós somos em 7. Eu sou a única menina. Nossa! Que desafio, hein? Então, eu sempre falo que, assim, você que está me ouvindo em casa, não importa a situação que você esteja, mas saiba que estudando você consegue mudar a sua realidade. Porque podem te tirar tudo, mas o que você adquiriu de conhecimento, isso ninguém te tira. E é isso o que te faz diferente das pessoas. É o quanto você se empenha para dar o seu melhor. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Hoje as pessoas, elas acham que você dá o 100%, ela está dando muito. Só que, para mim, o mínimo que você tem que dar é 100%. O 100% para mim sua obrigação. Não, o 100% equipara a 10% para mim. Porque para mim, se você quer se sobressair, você tem que entregar pelo menos 500%. E aí eu estou falando em 500% em tudo. Não é só na sua vida profissional. É na sua vida pessoal, é no seu ambiente familiar, é no seu ciclo social. E o que é esses 500% para você? Os 500% é você se comprometer, porque Perfeito. nós, seres humanos, nós temos o hábito de... A gente entrega... Se você tem uma entrega medíocre, o seu resultado vai ser medíocre. Perfeito. E, infelizmente, hoje, nessa geração, eles acham que é o inverso. Você vai dar uma entrega medíocre Pífia. E vai ter um resultado absurdo. Não tem como. A conta não fecha. Perfeito. E é muito legal isso, porque parece que a gente está em outro mundo, sabe? Quando a gente começa a falar sobre isso, e eu falo muito de resultado, eu acho que resultado, nós somos avaliados pelo resultado que a gente entrega, né? Em todos os lugares, em todos os momentos. E quando você fala isso, me remete aqui a algumas falas que eu tenho, inclusive na universidade, né, que eu sou professor e algumas palestras que a gente dá, que às vezes as pessoas acham que elas... mas, por exemplo, eu não falto. Gente, alguém é contratado para faltar? Gente, mas é o mínimo. Eu não chego atrasado. Mas sabe umas coisas assim que é pífio. Mas é o tipo de coisa que você fala assim, gente, mas como assim? E se você atrasar o salário de um funcionário? Perfeito. Ele vai lá para ele trabalhar? E é muito legal que traz para a gente assim, o contexto do mercado, né? Porque embora você cuide de pessoas, embora você tenha respeito pelas pessoas, tem a questão ESG, tem a questão social, mas precisa ter o resultado, precisa ter o comprometimento. Então, essa sua fala é muito importante, inclusive para você, jovem, que está do outro lado, né? Porque às vezes a gente está achando que esse mundo da internet... Ele é perfeito. Às vezes ele é muito fantasioso. Não existe, como diria meu pai, não existe almoço de graça. Né? Cada um tem que fazer a sua parte. Né? Só existem 2 maneiras que eu entendo. Eu quero até ouvir a sua percepção da gente mudar de vida. Uma é através do trabalho, outra através do conhecimento. Eu não conheço outra. E não tem. Não conheço outra. E não tem mesmo. E eu fiz as 2, porque eu sempre trabalhei muito. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos de idade. 16 anos, quando a minha mãe faleceu, eu já trabalhava no hospital, em Vila Velha, no Hospital Santa Mônica, de carteira assinada. Com 16 anos. Com 13 anos, eu tinha 3 empregos. 3 empregos. Com 13 anos, eu lia Machado de Assis. E está tudo bem, né? E está tudo bem. E eu fico pensando, eu não acho que eu fiz demais, porque é o que eu te falei. Para mim, eu tinha que fazer os meus 500%. Perfeito. Porque a minha realidade me dizia isso. Então, se você parar e falar, não, eu estou numa realidade difícil, eu vou dar aqui só o meu 100%, dificilmente a sua realidade vai mudar. E acaba que a gente tem muita gente que se esconde atrás de um vitimismo, né? Porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, essas coisas. Né? E a gente tem exemplos aqui, tem um exemplo aqui, né? Que venceu todos os obstáculos e hoje é CEO de uma empresa que tem
a gente não falou de faturamento, mas que emprega 100 pessoas. E você empregar 100 pessoas não é para qualquer empresa, né? Ela tem que ter ela tem que ter um faturamento significativo e, mais do que isso, ela tem um papel social e um propósito muito grande. E aí, Sueli, deixa eu te perguntar uma coisa. Com toda essa visão estratégica, humanística, empresarial, como que você vê o papel da mulher, né? E como que você se vê à frente de uma empresa que emprega 100 pessoas, né? Que na grande maioria, a gente nem falou sobre isso, é uma curiosidade, se são homens, são mulheres, como que é o seu dia a dia como mulher à frente de uma organização? Eu chega até a ser engraçado, né? Mas eu venho de uma família de 6 homens. 6 homens. Então, para mim, isso tá já está bem. tudo bem. Só que aí eu fui trabalhar no comércio exterior, trabalhei 18 anos no comércio exterior e aos 27 eu já era gerente de uma multinacional. Então, eu fui gestora muito cedo. E o comércio exterior é um ambiente extremamente masculino. E aí, em 2014, eu decidi que eu queria ir para a indústria de qualquer jeito. E aí, em 2017, eu ingressei na indústria, que é um setor extremamente masculino. E hoje, ainda é um setor muito masculino. Me aconteceu uma coisa na última empresa que eu estava. Eu fui para um outro país para fechar uma negociação internacional. Quando eu cheguei, o cliente falou, mas cadê... Perguntou pelo presidente da empresa, porque era um homem. Aí eu falei assim, mas você não está vendo? Eu sou ele de saia hoje. Desmontou o sujeito. A negociação comercial que vai prevalecer é a que eu fizer com você. O prazo comercial e o preço comercial também é o que eu vou fechar aqui com você. Então, a gente tem sempre muito essa questão. Eu acho que isso ainda é algo muito intrínseco, mas a gente consegue mudar esse cenário trabalhando. Eu sempre falo, se você trabalha e faz o que tem que ser feito, que o resto, por si só, já se fala. Muito legal. Gente, eu vou continuar com esse bate-papo aqui super interessante. Só que eu quero falar com você agora sobre a nossa Academia de Líderes, que é um projeto super interessante, que nós já treinamos aí mais de 5.000 pessoas, que passaram conosco, que a gente traz um pouco da nossa experiência para esse contexto da liderança. Então, se você quer se tornar um líder de resultado, aciona o nosso WhatsApp pelo 92985904300 e você pode falar com uma das nossas atendentes e você pode se inscrever ou levar para dentro da sua organização um projeto In Company, onde nós falamos lá em 5 módulos uma transformação acerca da liderança. No primeiro módulo, nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudança, esse contexto da liderança, e trazemos um pouco sobre meta-liderança. No segundo módulo, nós falamos sobre as ferramentas de gestão, aquilo que me ajudou ao longo desses anos, né, entre PepsiCo, DirecTV, Hansons e outras companhias, a ganhar tempo, entregar resultado, ganhar produtividade, gerir pessoas. Então, a gente condensou isso, a gente chama de ferramentas de gestão. No terceiro módulo, a gente fala sobre marketing pessoal, a sua marca pessoal, que é um divisor de águas para você fechar negócio, e a questão ética, que é inegociável. No quarto módulo, a gente fala sobre modelos de negócios e tendências, é tudo isso que a gente vê nas nossas viagens internacionais, a gente traz um pouco assim para a gente, sabe, expandir, pensar um pouco fora da caixa. E no quinto módulo, a gente fala sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então, inscreva-se lá agora, fala com os nossos consultores pelo 92985904300, Academia de Líderes, para que você possa levar esse negócio para dentro da sua empresa. E eu vou aproveitar ainda... Estou deixando a Sueli aqui do lado, né, que está nesse bate-papo aqui que tem... Gente, tem muito assunto, né? O nosso tempo é muito escasso, tem muito assunto. Para indicar para você um filme super interessante que é Secretariat. Secretariat é uma história impossível, apesar de amar cavalos desde pequena. Penny Chenery não tinha experiência em corridas. Quando seu pai adoeceu, ela assumiu o controle do estábulo e dele entrou no ramo das competições. Uma área até então masculina. Ela promoveu o Secretariat, o primeiro vencedor da Triple Crown em 2025 e um dos melhores cavalos de corrida de todos os tempos. E se tornou uma das primeiras mulheres a ser admitida como membro do Jockey Club. Você pode assistir na Disney. Então, olha só, gente, Mês da Mulher, um tema super interessante. Filme Secretariat, você assiste lá na Disney. E agora sim, eu vou voltar aqui com a minha convidada, que a gente está falando sobre reciclagem de pneus, sobre economia circular, que é um tema muito presente, que até então a gente ouve se falar de maneira muito
superficial, vamos dizer assim, que as pessoas acham que é bonitinho colocar lá, que a gente faz essa economia circular, mas a gente está falando aqui na prática, que é de ponta a ponta, desde do recolhimento, né, desde o aceite da matéria-prima, que no caso aqui são os pneus, até a transformação desse produto, até a transformação de um novo produto. E tudo isso é feito na Amera, que é uma empresa local aqui no Amazonas desde 2022 e que nós temos aqui como CEO a Sueli Cossual, e ela está dando aqui para a gente uma aula de gestão, uma aula de humanismo e uma série de depoimentos super legais. Sueli, a gente está caminhando aqui para uma fase já quase para o final do nosso bate-papo. Como que você enxerga hoje esse mercado, ou então, ou melhor, esse meio, quando a gente fala de economia circular, né? Como que você vê assim as práticas, o que efetivamente é feito, quem que realmente engaja e o que engaja para que aconteça? Marcelo, eu acho que por muito tempo eu amo futebol, sou apaixonada por futebol, sou exceção da mulher, eu gosto de futebol e Qual gosto seu de carro. time, hein? Eu sou Palmeiras. Ai, meu Não fala Deus. que você é Corinthians. Não, isso não. Mas eu tenho um grande amigo que é corintiano, vou mandar um abraço para ele, que toda semana ele está aqui assistindo a gente, que é o Jurandir Gaioto, né, dona Nádia? Corintiano fanático, está lá torcendo por esse timaço aí, que dizem, para ele é um timaço, para mim, né? Domingo é final do Paulistão e a gente leva, eu acredito. Mais uma palmeirense, né? Mas conta pra gente, palmeirense. Eu acredito que o cenário que eu acho que até aqui nós tivemos a postura do Zagallo. Eu estou aqui, vocês vão ter que me engolir. Mas eu acho que não dá mais para ser assim. Eu acho que o meio ambiente ele já tem dado vários sinais. A gente vê como o Sul tem sofrido, Perfeito. como Manaus tem sofrido. Ok. 2023 foi a pior seca em 20 anos. 2024 superou 2023. Então, a gente vê que está cada vez pior. Dando sinais, né? Mandando se nós sinais. continuarmos com o consumo exacerbado do plástico, 2050, nos oceanos vão ter mais plástico do que peixe. Isso já está comprovado. Então, não dá para nós termos essa postura. A gente precisa, sim, se conscientizar, a gente precisa, sim, se atentar às questões climáticas e todas elas são impactadas por essa questão ambiental. Então, eu acho que cada vez mais as empresas precisam, de fato, terem essa visão e não apenas dizerem que têm, mas sim exercerem ela na prática. Me fala, por favor, 3 boas práticas que você recomendaria para o empreendedor, para o empresário que está nos assistindo, que conecta conosco, né? Ou então aquele empresário que está querendo efetivamente inovar o seu negócio e entrar nessa onda sustentável de verdade. 3 boas práticas. Olha, eu sempre falo, quando você está adquirindo um produto, procura saber, ele tem certificação? Outra, quando você adquirir um produto, esse produto final, depois de utilizado, você está preocupado de como vai ser essa destinação dele? Porque esse é o grande problema da contaminação do meio ambiente. Então, acho que se a gente se atém a esses 2 pontos, a gente já tem um avanço. Eu sempre falo, Marcelo, que essa geração, eles vão mudar o meio ambiente. Por quê? Hoje, se você fala para essa geração que essa camisa aqui ela é 100% sustentável, eles não vão acreditar nisso. Eles vão querer saber quem é o fornecedor. Perfeito. O fornecedor, ele é sustentável? Não é. Se não for, eles vão expor ele, vão boicotar essa marca. Então, eu acho que é disso que a gente precisa. É mais ação e menos conversa. Perfeito. Excelente. E agora, gente, eu vou chamar você aqui agora, vou pedir assim mais um minutinho para a Sueli, a gente já está com tempo, e daqui a pouco eu volto com ela para o vai e vem, perguntas rápidas, e eu quero chamar a tua atenção agora para o nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor, eu quero trazer para você 5 boas práticas que um líder de resultado precisa fazer. Primeiro, o sucesso começa na disciplina e planejamento. Então, você tem que ser disciplinado, ter uma rotina e ter planejamento. Segundo, seus concorrentes e competidores te tornam melhor. Né? Aqueles competidores, aquelas pessoas, eles te tornam uma pessoa melhor porque você precisa expandir o seu pensamento, ter uma visão 360 e efetivamente fazer diferente. E vou puxar aqui o que a Sueli falou, você tem que entregar 500%, não é 100%. Terceira prática importante, a função de um líder é conduzir o time à vitória. Então você não pode ser, sabe, esse mimimi, qualquer resultado interessa, eu finjo que te pago, você finge que faz. Não.
Qual a vitória? Qual que é o objetivo? Qual que é a nossa meta? Entregar sempre o objetivo. Terceiro ponto importante, sustentabilidade não é moda, ela é necessária. Então você precisa primar pela sustentabilidade. Mas não só colocar um quadrinho na parede, como a gente vê muitas empresas colocando missão, visão, valores e não praticam. Então sustentabilidade tem que ser uma prática constante no seu dia a dia. Inclusive isso começa em casa. E o líder ele é o exemplo, viu, a partir do momento que ele faz isso. E o quinto ponto, sempre é possível melhorar. Eu acredito muito nisso, que a melhoria tem que ser contínua. Em todos os processos você pode melhorar. Seja a nível do seu conhecimento, seja na sua postura, seja na sua fala, seja no seu ciclo de amizade, em tudo. Sempre é possível melhorar. Com essas 5 práticas, você se torna um líder de resultados. E agora sim, eu volto aqui com essa super entrevistada. E agora a gente vai aqui para um ponto, Sueli, que é o que eu chamo de vai e vem. E nesse vai e vem, são 6 perguntas simples, né, para conhecer um pouco mais você diante desse conteúdo sensacional que você deixou aqui para a gente. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é você ressignificar o amanhã e de quem está ao seu redor. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? A vida só cobra da gente uma coisa, coragem. Forte isso. Sua maior alegria? Meu filho. Seu diferencial? Os 500%. 500%. Gente, isso daí eu aprendi hoje, gostei. Que eu sempre falo lá do Max Caldelay que 99,9 não é 100, né? Mas esses 500% eu aprendi hoje com a Sueli Cassol. E quem é Sueli Cassol? Eu sou uma mulher inspiradora e inspiradora porque eu não desisti. Eu sempre digo que os obstáculos que chegaram até mim não fui eu, foi Deus quem me deu isso como propósito quando eu nasci. Mas o importante não é o que acontece com você, e sim o que você se torna a partir do que aconteceu com você. É sobre isso. Gente, que bate-papo sensacional, que tarde maravilhosa, que eu tive o prazer de conversar com a CEO da Amera. Nós falamos aqui sobre a importância da economia circular na reciclagem de pneus. Além disso, nós falamos sobre gestão, nós falamos desse papel da reciclagem de ponta a ponta e de você efetivamente fazer. Não pode ser só uma falácia, mas tem que ter a prática. Falamos aqui da importância da gestão de proximidade, né? De você cuidar das pessoas para que elas possam cuidar do meio ambiente. Falando aqui da importância da sustentabilidade no dia a dia para que a gente possa entregar um produto, né, cada vez mais sustentável e saudável para os próximos que virão nessa sociedade que nós vivemos. E falamos aqui também da importância de você estimular, incentivar, como os projetos que a Amera faz, né, estimulando, incentivando alguns atletas regionais, locais, mas desde o começo, né, que a gente vê gente pegando carona depois que o sujeito já... Aí é fácil, né, você chegar e colocar, né, o seu nome ali. Mas quem estimula desde o começo, que vê ali um projeto social importante, que vê ali gente abrindo mão do seu dia a dia para fazer o melhor pelas pessoas e trazer as pessoas através do esporte para a sociedade propriamente dita, é super importante. Então eu tive o prazer de conversar com a Sueli Cassol e gostaria que você se despedisse dos nossos internautas e dos nossos telespectadores nessa tarde maravilhosa, desse bate-papo muito legal, que eu queria ter um tempão aqui para a gente poder conversar. Eu agradeço muito, eu falo que é sempre uma oportunidade falar um pouco sobre o trabalho da Amera, o impacto social e ambiental, e eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês levarem para a vida. Reciclar é você ressignificar o amanhã. Então, lembre-se que quando você está plantando essa sementinha, você está ressignificando o amanhã dos seus filhos, dos seus netos e principalmente da qualidade de ecossistema que a gente vai deixar para eles. Sueli, rede social da Amera, só rede social, Instagram, contato... Fique à vontade. O meu Instagram é Sueli Cassol, o Instagram da Amera é Amera_Eco. Muito legal, obrigado pela sua presença, obrigado por esse bate-papo e obrigado para você que está do outro lado, que teve a oportunidade de estar conosco nessa tarde, aqui no Virando o Jogo. E eu espero você na próxima terça-feira, a partir das 17 horas, em mais um Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum, sempre com um convidado especial, aqui no Amazonas Atual. Até a próxima.